A paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me ouve nesta hora. Amados, eu venho gravar mais um vídeo com vocês para poder compartilhar informações conforme Deus ele vai abrindo o nosso entendimento, né? Nós pregadores do Evangelho, né? Eu, como disse aos irmãos em alguns vídeos anteriores, eu tenho um chamado missionário e o meu papel é trazer para você o Evangelho da verdade conforme aqui está escrito. Amém? Primeiro eu quero que vocês entendam, irmãos, que para você ser um servo do Senhor, você tem que ser submisso a isso aqui, ó. Amém? Porque você começando a ler a Bíblia, você vai começar a crer. Você começando a crer, você vai entender que existe um Espírito, que é o Espírito de Deus, que habita em nós, que nos faz lembrar todas as coisas e nos ajuda na hora certa. E você também vai começar a entender que existe o Filho de Deus, que é Jesus, que veio à terra, nos salvou e retornou aos céus. Por que retornou? Porque ele já veio dos céus. A própria Bíblia fala isso, mas hoje não é esse o assunto de hoje. Amém? E você também consegue entender que a Bíblia ela não foi escrita apenas por homens, mas ela sim foi inspirada por Deus. Ou seja, Deus foi mandando falar, né? Deus foi falando, aliás, e o homem foi escrevendo. Então qualquer crente que se diz crente, servo do Senhor, salvo e batizado, ele não discute por doutrina, ele simplesmente lê e obedece. Sim, amém? Esse é o crente. Ele vem submisso a Deus, certo? Abaixo de Deus ele é submisso a Cristo. Abaixo de Cristo ele é submisso ao pastor. E o Espírito do Senhor circula entre todos eles para que a obra seja completa e que não haja contradição. Essa é a ordem. Aí abaixo do esposo vem a esposa, abaixo da esposa vem os filhos, né? E por aí vai. Aí envolve a submissão também sobre o poder público, o poder judiciário, que também não é o tema desse vídeo. Mas o que eu estou querendo dizer? Amados, não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, não interessa o meu entendimento, o que interessa é que está escrito aqui, ó. Por que eu estou dizendo isso? As igrejas de hoje em dia, meus amados, está muito dividida. Nós temos igrejas que muito pede, que é contra os irmãos da igreja que nada pede. Nós temos a igreja que nada pede, que acaba se tornando inimiga da igreja que muito pede. Nós temos a igreja que usa saia, que acaba vendo com maus olhos a igreja que usa calça, né? Os membros da igreja, aliás. Aí nós temos a igreja que usa calça, ela acaba se tornando inimiga da igreja que usa saia. Irmãos, desculpa falar assim, mas tudo isso daí é besteira. Sabe por quê? A terra ela é um grande treinamento. Se você não conseguir se adaptar ao evangelho aqui embaixo, na terra, como, pelo amor de Deus, você vai chegar até o reino dos céus? Se você não consegue cortar os seus costumes, se você não consegue cortar na sua própria carne e não ser submisso a ninguém, principalmente a Deus, como você vai, pelo amor de Deus, morar nos céus, onde você vai ter que ser submisso a Deus? E para ser submisso a Deus, você deve estar mergulhado em santidade, respirando santidade o tempo todo. Essa pergunta que eu me faço. A pessoa ela vai para a igreja. Eu estou falando com o crente, não com quem está vindo. Quem está vindo ela tem muito que aprender e é Deus que vai lapidando. Então você que está vindo para o evangelho e você está começando a caminhar, você tem esse vídeo como um futuro aprendizado. Agora, para quem já está praticando o evangelho, para quem já ensina, para quem já é membro, já é obreiro, já é líder, então esse vídeo serve para você. Amém? Eu fico imaginando assim, ó. Eu sou um missionário que prega a união das igrejas. Porque eu não consigo ver dentro desse livro aqui, ó, uma divisão, uma separação entre o povo de Deus, a não ser por carnalidade, contenda, inimizade e inveja. Então, se a sua igreja não se mistura com outras, pode ter certeza que o seu líder, né, ele está tendo algum equívoco da parte de Deus. Porque quando ele chegar nos céus, aquele irmão que ele não gostava da outra igreja, que também foi salvo, vai estar ali. Aquele irmão que ele não gostava de conversar, né, se é que entra no céu, porque se você não gosta de conversar com o seu irmão, o que você vai fazer no céu? O céu é lugar de santidade, o céu é lugar de amor.
Como que você... E submissão ao Senhor. Como que você vai chegar lá em cima sendo que você não gosta do seu irmão? Como que você vai viver na santa doutrina de Deus, sendo que você não consegue aceitar o que está escrito aqui? Como que você vai conseguir obedecer o que o Senhor te diz, amém? Sendo que você não consegue obedecer ele aqui embaixo. Então, entrando no assunto de hoje, eu vim falar sobre Mateus 22:34, o grande e maior mandamento, né, que todo mundo sabe. Só que eu fico imaginando assim, o crente ele lê a Bíblia e não a pratica. E quando você vai chamar a atenção dele, ele fala, não vem pra cá rotar santidade não. Não fica dando uma de santarrão. Irmão, já aprende o seguinte, se você ouve um crente falar isso é porque ele mesmo já é rebelde. Sabe por quê? A Bíblia nos mostra, nos ensina que quando a ovelha ela é obediente, irmão, você pode vir com pau e com pedra. Certo? A Bíblia diz que quem sabe, quem tem o Espírito do Senhor vai saber corrigir. Amém? Mas se o pregador for carnal e a ovelha for de Deus, quando ele tiver na sua ira, no seu furor, ele vai vir com pau e pedra para cima da ovelha. Mas a ovelha, quando ela é de Deus, ela vai entender o que Deus está falando. Consegue entender? Só que nos tempos de hoje tem sido diferente. Nos tempos de hoje tem sido diferente. Quando um pregador vem pregar o evangelho do Senhor, e ele começa a falar certas doutrinas, que vai ser assunto para próximos vídeos, como frequentar outras igrejas, sobre santidade e não sacrifício, né? Obedecer mais e depois sacrificar. Quando começa a falar sobre que mulher tem que ser submisso, mulher não pode ser pastora, todas essas coisas aí, começa a vir um turbilhão, né, de problemas para dentro da igreja. Por quê? Porque a ovelha hoje em dia não quer aceitar. E o pior de tudo isso é que às vezes quem está ensinando ensina errado. Amados, eu não sou dono da razão, eu não sou doutor da lei, né? Eu não sou aquela pessoa que fala assim, nossa, o irmão entende tudo. Mas, irmão, é simples. Leu, pratica. Primeiro você vai ler de Gênesis a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Gênesis é o primeiro e Malaquias é o último. Você vai ler de Gênesis a Malaquias. Aí você vai absorver toda a história, todo o mandamento, você vai absorver tudo. Aí depois você vai ler de Mateus a Apocalipse. Aí você vai conseguir ver o resumo do Novo Testamento em cima da lei. Consegue entender? Aí você vai ver que o mandamento ele é superior da lei, porque o mandamento é espiritual e da graça, que vem de Deus. A lei ela é cumprimento para quem não crê em Jesus. Isso daí você vai entender no decorrer do tempo. Mas enfim, por que eu quis entrar nesse assunto antes de ir logo pro tema do vídeo? Porque, irmãos, você chega em um crente e fala para ele assim, irmã, você sabia que você usar calça jeans, você está escandalizando o seu corpo? A irmã já fica uma arara, já fica brava. Não, irmão, mas é a Bíblia que diz. A pessoa já perde a linha, não quer ir mais no seu ministério e tal. Aí quando ela coloca uma roupa, ela vai e coloca uma roupa justa. Aí você vai lá como líder e fala de novo, irmã, essa roupa está muito justa. Você vai lá e a ovelha entende como afronta. Aí você chega no varão e fala assim, varão, você é um homem de Deus. Você, o homem, é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Aí você chega e fala assim, varão, você está usando uma roupa tão apertadinha, mas tão apertadinha, e um corte tão mundano que você está demonstrando que você está vindo para um desfile de moda e não para a igreja. O irmão já fica magoado e já quer sair da igreja. Então é isso que está acontecendo com os tempos de hoje. Aí ele vai para uma igreja onde as doutrinas é frouxa. Só que você tem que entender o seguinte, igreja que doutrina é frouxa tem a presença de Deus, mas santidade, meus irmãos, é pouca. Porque se você já está indo para uma igreja que já tem a doutrina frouxa, como você vai conseguir praticar a santidade que está aqui, escrita aqui, sendo que a santidade envolve a obediência? É a pergunta que eu te faço. Então você tem que começar a se contrariar para você ser um servo de Deus. E por que eu fiz todo esse rodeio? Porque você se contrariando, você vai conseguir ser um bom servo do Senhor. Entende? Não entenda minhas palavras como julgo. Isso que eu fiz das roupas é um exemplo. E quando você começa a pregar sobre isso, você começa a falar sobre isso na igreja, o que acontece? As pessoas falam, irmão, você é muito santo, você cumpre tudo que está na Bíblia. Eu falo assim, irmão, eu sou falho, às vezes eu esqueço, mas eu oro e peço para Deus me lembrar. Por quê? Eu estou demonstrando para Deus que eu tenho uma falha, eu sou falho, às vezes eu esqueço, às vezes eu não raciocino e ajo por impulso. Mas eu oro humildemente e falo, Senhor, me lembra das tuas
palavras. Porque Jesus ele disse que o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele vai nos lembrar de todas as coisas. Consegue entender? Então, uma diferença em querer ser corrigido e não ser corrigido. Quando você pede para Deus te lembrar, é porque você quer ser corrigido. Quando você não pede para Deus te lembrar, é porque você não quer ser corrigido. É simples. Mas quando você vê, grava bem o que eu estou te falando, quando você escuta uma pessoa falando, fulano ali é santarrão demais, é porque ele não está conseguindo ser aquilo que você está falando. Amém? Ele não está conseguindo ser aquilo que a Bíblia diz. Então o que você deve fazer? Orar por ele, não julgar, orar por ele. Porque se você hoje consegue viver um nível de santidade a mais do que você era antes, é sinal que você está no caminho certo. Amém? Então eu citei o assunto aqui da roupa só para vocês entenderem a submissão da palavra. Porque se todos os ministérios, todos pregassem a santidade das vestes, a santidade da obediência que está escrita aqui, você vai conseguir entender o porquê que as igrejas estão se dividindo. Se todos pregar a santidade da palavra em uma só versão do Espírito, o que vai acontecer? As igrejas não vão se separar mais. Amém? As igrejas não vão mais brigar. As igrejas não vai ter mais picuinha aqui nem picuinha ali. Todas vão viver em união. E mais uma vez eu te pergunto, como que as igrejas vão para o reino dos céus e viver em comunhão lá em cima, diante de Deus, que é extremamente perfeito, sendo que não consegue viver aqui embaixo? Consegue entender? É uma simples pergunta. Amém? Então, vamos lá. Mateus 22, 34. Jesus ele tinha acabado de calar os saduceus e os fariseus. Mas os saduceus e os fariseus são terríveis. É aquele irmão que você está dando palavra em cima de palavra e no final ele fala, eu não concordo, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. São os fariseus que existem muito no tempo de hoje. Por isso que eu citei o exemplo da roupa. Se chegar no irmão hoje, o obreiro fala assim, irmão, você não pode beber, você não pode se casar de novo, você não pode usar droga, são coisas que a Bíblia proíbe. Você não pode viver vendo pornografia. Olha que absurdo. Se você chegar e falar para você não pode andar como qualquer coisa porque você é templo do Senhor, né? Você é um templo vivo, você deve cobrir o seu corpo. Você vai falar isso daí, irmão, fala assim, irmão, você está muito religioso, não vou mais na tua igreja. Então é isso que eu estou falando. Por que eu fiz esse exemplo? Porque o povo hoje não está sendo submisso à palavra de Deus. Amém? Então entrando no versículo, Mateus 22, 34 e diante, vai dizer assim, ó, então vieram os fariseus e os saduceus e os intérpretes da lei interrogar Jesus, ou seja, já veio time pesado. Por quê? Quando você está no caminho certo da santidade, irmão, não vai vir aquele irmão que mal vai para a igreja, não vai vir aquele irmão que não entende da Bíblia, não sabe, não. Vai vir, quem vai te perseguir é do alto escalão. Já começa por aí. Ou vai ser seu pastor, ou vai ser o diácono, ou vai ser seu apóstolo, os missionários, os presbíteros, ou os bispos. Por quê? Quando você está em santidade, quem te persegue, meu irmão, é povo do alto escalão. Mas é os fariseus que já esfriaram. Entende? Porque quando o fariseu ele é purificado, ele é avivado por Deus, ele vive em obediência. Amém? E não é mais fariseu, mas quando ele vai esfriando, ele se torna fariseu, né? Ou retorna a ser fariseu. Aí Jesus tinha acabado de calar esse povo. Aí eles voltaram. E quem perguntou foi o intérprete da lei. Ou seja, o cara falou, ó, calma aí, ele calou você saduceu, calou você fariseu, eu quero ver ele vir me calar. Então o intérprete da lei foi e perguntou para Jesus, qual é o grande e o maior mandamento? Jesus pegou e falou assim, ó, amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de toda a tua alma, com o seu amor, eu estou simplificando, e com toda a sua força. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irmãos, você vai entender que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. O seu pensamento tem que estar falando Jesus. O seu coração tem que estar falando Jesus. Amém? As suas obras têm que estar falando Jesus. Amém? A sua boca tem que transmitir as mensagens de Jesus. As suas vestes externa e espiritual tem que estar mostrando que você é de Jesus. Entendeu porque eu citei o exemplo das roupas, que é assunto para o próximo vídeo? Se vocês lerem lá 1 Pedro 3 em diante, vocês vão ver
do que eu estou falando no exemplo das vestes, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, amém? Para não estender muito. Então vamos lá. Aí Jesus ele pegou e falou, esse é o primeiro mandamento. Por quê? Se você ama a Deus, você vai ter prazer em cumprir o mandamento. Não leia Antigo Testamento, certo? Mandamento é Novo Testamento. Mandamentos são leis espirituais, entendeu? São coisas diferentes. Então quando você ama a Deus, você quer amar a Deus no seu falar. Você quer falar coisas de Deus. Os seus pensamentos vão ser pensamentos que vão te edificar, te fortalecer, te santificar e te aproximar de Deus. Amém? As suas vestes vão ser vestes, independente de você, se você é um homem bonito de corpo ou uma mulher bonita de corpo. Você vai usar roupas modestas, porque você quer adorar a Deus até nas suas vestes. Os seus olhos vão ser olhares espirituais. Você não vai olhar para aquela mulher que está se expondo. Você vai ter prazer em desviar o olhar. Por mais que para alguns seja difícil, homem ou mulher, você vai ter que desviar o seu olhar. Então isso é amar a Deus. Você vai para a igreja. Amém? Você vai para a igreja. Vai adorar a Deus. Vai ser submisso ao seu pastor, ele prestando ou não. Se ele não prestar, você põe na mão de Deus que Deus dá um jeito. Mas você vai continuar amando o seu pastor. E você que é pastor vai amar suas ovelhas e vai cuidar bem delas, não sendo um pastor omisso. Porque a direção... Um pastor omisso, o que ele é? Ele é ladrão e salteador. Né? Que ele quer entrar no aprisco pelo telhado. Ou seja, a Bíblia está dizendo que ele quer quebrar os mandamentos. Quando você ama a Deus, você quer louvar e adorar, ensinando o povo a trazer a presença de Deus para dentro do ministério. Entende? E você, ovelha, você vai divulgar o Evangelho de Deus. E por aí em diante. E você vai seguir o segundo maior mandamento. Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Chegamos ao tema. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Irmãos, você já foi um necessitado? Eu posso falar para você que eu já fui. E eu me decepcionei muitas vezes com a ajuda que eu recebi. Né? Não sou rico. Né? Graças a Deus sou rico em espírito. Né? Eu oro a Deus e Deus ele me responde. Né? A Bíblia diz que nós devemos ser felizes por conhecer a Deus. Eu tenho o Espírito do Senhor e Deus me abençoa com a sua presença, que já é o suficiente. Mas como a gente não é rico, às vezes a gente acaba precisando de alguma coisa. Até mesmo quem é rico acaba precisando do médico, mesmo não sendo tão rico quanto ele, para poder cuidar da sua saúde. E você encontra, irmão, ao redor de você, muitos irmãos com boa vontade e muitos irmãos com má vontade. Só que você tem que entender que o primeiro mandamento e o segundo, eles são muito vinculados. Porque se você ama a Deus, você também vai amar seu próximo. Porque se você não consegue amar o seu próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Se você não consegue, observa a minha palavra, se você não consegue ajudar aquela pessoa que está próximo de você, como é que você vai amar a Deus, que muitas das vezes você está tão frio que você não consegue sentir? Ou você não consegue falar? Olha a pergunta que Deus está te fazendo. Amém? Então se você ama a Deus, você vai obedecer tudo que está na Bíblia. Seja vestimenta, seja doutrina, seja no modo de falar, no modo de agir, seja nas suas companhias, seja em tudo. Você vai obedecer a Deus. Você vai obedecer. É com toda a sua alma tem que estar purificada, coração, entendimento, entendeu? Com a força. Você vai amar a Deus, primeiramente você vai querer saber de Deus. Você não vai colocar sua mulher acima de Deus, você não vai pôr seu filho acima de Deus, você não vai pôr suas vontades acima de Deus. Aí a hora que os irmãos geladeira, né? Que para esses eu recomendo que se cuide, porque Jesus está voltando e está mais próximo do que vocês imaginam. Entende? Aí já vai falar, irmão, você está muito fanático, você está muito religioso. Irmão, deixa esses daí, que esses daí já foram tomados pelo fermento dos fariseus, né? Infelizmente. Mas aí você fala, amar a Deus é fácil. Por quê? Deus ele deu Jesus para te salvar. Deus ele te proveu o alimento quando você precisa. Roupa, emprego, carro, casa, abençoa o seu relacionamento e tal. Amar a Deus é fácil. Mas e o seu próximo que não tem nada a te oferecer? E aí, como é que fica? Amar a Deus com medo de ir para o inferno é fácil. Amar a Deus para viver a presença do Senhor também é fácil, muito fácil. Mas eu quero ver
Se você ama a Deus ao nível tão superior do que você entende, a ponto de amar seu próximo. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Se você não ama seu próximo, você não ama a Deus. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus obedece. E se você quer obedecer, você vai amar seu próximo. Sabe o que eu tenho observado? Vamos por partes. Irmãos que têm carro na igreja. Amém? Dia de chuva não dá carona por irmão que não tem carro. Irmãos gastando fortunas com aquilo que quer. E nem simplesmente pega um Uber para o irmão até em casa. Prefere gastar com coisas caras, supérfluas, mas não quer ajudar aquele irmão. Eu, graças a Deus, eu moro acho que 300 metros da igreja, uns 400 metros de distância da igreja. Com chuva ou sem chuva, até com enchente, a gente consegue ir para a igreja, porque é próximo. É do lado praticamente. Mas eu fico analisando, né? Algumas igrejas, que aqui no bairro tem muitas. A porta da igreja é lotada de carro. Eu falo das igrejas gerais, de modo geral. Mas na hora de ir embora, eu vejo alguns irmãos indo a pé, indo pro ponto, e os outros entrando no carro, às vezes sozinho, ou às vezes com a sua esposa, e indo embora. Eu parei para pensar, eu falei, Senhor, aí tem um erro. Em alguns lugares que eu já passei, eu também já presenciei isso. Às vezes a pessoa vai lá e paga 300, 400 reais num sapato e não separa 100, 150 reais para dar uma cesta básica para um morador de rua, para uma família necessitada. Às vezes você vê irmãos indo embora de ônibus, na chuva, até idosos. O irmão não fala, irmão, peraí que eu vou chamar um Uber aqui, ele vai vir, eu vou pagar, vai te deixar na porta na sua casa, pelo menos no culto de sábado ou no culto de domingo. Eu não vejo isso. Mas sabe por que eu não vejo? A Bíblia também fala pra gente que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então eu vou falar o que Deus está mandando falar. Se os irmãos estão frios, é porque o pastor também está. Se os frutos que está vindo da mão dos irmãos não são frutos agradáveis, é sinal que o fruto está aqui, o pé, que é a árvore, que é o pastor, ele também está mais podre do que as ovelhas. Sabe por quê? Porque você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Se você ovelha, come um capim estragado, uma grama estragada, vai te fazer mal, vai te apodrecer por dentro e você vai sair de você aquilo que você comeu. Mas se você come um fruto macio, um bom alimento que vai nutrir seu corpo, vai te dar, vai te fazer muito bem, você vai ser bem tratado, o que vai acontecer? Você vai conseguir dar o bem para o próximo, porque você recebe o bem. Então a culpa não está só nas ovelhas, está em quem está no altar. Por quê? Culto. Vamos começar por culto. Nós vemos o apóstolo Paulo pregando no livro de Atos, pregando para um certo tipo de pessoa. Lembra daquela passagem que o jovem cai da janela? E Paulo foi estendendo o sermão, e ninguém dormiu. Só que dormiu o rapaz que estava na janela e caiu, que o povo achou que estava morto e no final ele estava vivo, né? Glória a Deus. Mas eu vi aquele povo sedento para receber a palavra. Entende? Mas se hoje você passa um pouco do horário do culto de pregar, isso eu vejo em muitas igrejas, o povo já fala, olha, o irmão é vagabundo, o irmão não vai trabalhar, o irmão não sei o quê, aquele fulano veio pregar, a gente deu oportunidade de passar do horário, irmão, isso é carnalidade. Você trabalha às vezes 6, 7, 8, 10 horas por dia, e se o culto que é 2 horas começa a ser 3 horas, você já reclama? Como você está dando o seu melhor para Deus? Como é que você está amando e servindo a Deus desse jeito? Reclamando quando passa o horário do culto. Conseguiu entender por que as igrejas de hoje estão frias? Nós temos no Novo Testamento a expansão do Evangelho. Os 12 apóstolos, temos o apóstolo Paulo, apóstolo gentios, pregando que era uma maravilha. E o povo se admirava e recebia essa palavra. Hoje em dia, meu irmão, se você pregar muito, o pastor é ruim, o pastor está na... Né? Fala até que você está na carne quando você está cheio de Deus. Então a culpa não vem só das ovelhas. Porque se você está em cima do altar, pregando esse evangelho que o Filho do Senhor nos deu através do Espírito dele, de Deus, se você está ali recebendo só palavra de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor com o próximo, primeiramente submissão a Deus, como que você vai ser uma pessoa ruim? Você vai acabar sendo purificado pelas ovelhas boas. Consegue entender? Então o alimento que você está comendo, você tem que começar a ver se o alimento que você está comendo é bom. Vou fazer outro exemplo.
Você chega no irmão e fala assim, irmão, eu tô desempregado. Amém? Meu nariz tá um pouco tupido aqui. Fala assim, irmão, eu tô desempregado. Vai ter um certo tempo aí. Tem como você me ver tanto? Um exemplo. O irmão vai chegar e falar pra você assim, ó, não tem. Mas como que um crente tem que agir? Irmão, eu não tenho. E olha que eu já vi crente assim se colocando na brecha do próximo. Irmão, não tenho. Mas o que você está precisando? É roupa, é sapato, é calçado? E eu quando vejo essas pessoas ajudando outras pessoas, isso me admira. Porque a gente vê que o verdadeiro evangelho ainda está dentro de algumas pessoas. Porque quando você chega para pedir ajuda para uma pessoa e aquela pessoa não tem para te suprir com aquilo, se ela é crente de verdade, ela vai fazer o quê? Vai querer te suprir com aquilo que ela tem. Eu parei aqui para dar uma suada no nariz, porque o nariz está um pouco congestionado. Mas enfim, você vai conseguir dar para a pessoa aquilo que você tem. Você vai chegar no irmão e falar assim, irmão, você está sem carro. Eu faço questão. O álcool tá R$3, em alguns lugares tá R$2,50 o litro do álcool. Meu carro é flex, irmão, você parar R$100 todo dia, todo mês, para poder ir buscar você na sua casa todo dia que tiver culto. Eu, graças a Deus, eu não preciso. Igreja do lado de casa. Mas e quem precisa? Consegue entender? Amar o próximo vai muito mais além do que você imagina. Tivemos final do ano. Quantos irmãos sobre a face dessa terra teve a mesa farta? Com coisa boa. E alguns não tiveram nada. Foram dormir chorando. Eu, graças a Deus, nosso final de ano foi bênção. Amém? Mas e para quem não foi? Consegue entender? Será que você... Faz essa pergunta para você. Será que você é crente de verdade mesmo? Porque, irmão, você pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço, colocar uma gravata, um terninho bonitinho e ir para a igreja, não faz você crente, irmão. Nós temos a passagem de Jó. O diabo falava com Deus face a face, irmão. E aí? Você quer falar para mim que você é de Deus? Que você é realmente de Deus, sendo que você não está cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus? Quem ama a Deus obedece. E se você obedece, você vai cumprir o segundo mandamento, que é amar o seu próximo? Às vezes você pega e quer dar para o seu próximo o pior. Porque, ai não, esse eu não quero mais. Mas a Bíblia manda você dar o seu melhor. Às vezes você recebe R$1.000 e você dá para a igreja 300. Não, a obra não precisa, a obra não pode parar. Amém, continue assim. Mas e para o seu próximo? Como é que fica? Eu não vejo. A ovelha, além dela ser um animal manso, eu não vejo ela brigando por capim. Porque o pastor vem e coloca comida em abundância. Então o pastor do seu ministério tem que começar te dando alimento fresco e saudável para você não ser uma ovelha podre, estragada por dentro. É que nem muitos pastores já têm conhecido meu fala, cabrito, bode come qualquer coisa. Mas se você é uma ovelha, você vai se alinhar e se afirmar com a palavra do Senhor. Olha, você dentro da sua igreja, olha os pobres, os próximos, o povo que está chegando agora, independente se ele vai ficar na igreja com você ou não, olha para ele. Isso aí Deus está mandando falar, quem é de Deus vai sentir que Deus está mandando falar. Amém? Olha para o seu próximo e pergunta, irmão, do que você está precisando? Pergunta para ele. Ela fala assim, irmão, meu filho está com tênis furado, um exemplo. Vai lá e compra um tênis bom pro menino. Você pode? Ó, irmão, meu filho, fiquei desempregado e não vou nem conseguir pagar meu Wi-Fi. Irmão, o Wi-Fi é luxo. Mas quando a Bíblia diz amarás o seu próximo como a ti mesmo, significa assim. Eu vou dar bem mastigadinho para você. Você quer comer carne? Seu próximo necessitado, ele também quer. Você quer ter um Wi-Fi em casa, é útil para você? O seu próximo também quer. A Bíblia fala, faça o bem, não importa quem. Entende? Se você quer ter um bom calçado, o seu próximo também quer. Aí é a hora que entra a hipocrisia. Ah, mas se ele quiser, ele trabalha. Mas você sabe o que ele está passando, meu irmão? Se já encontrei um jovem na rua, né? As obras nossas têm que ficar ocultas, mas pegando exemplo. Eu estava com apenas R$5 no bolso, irmão. Ele passou, dia seguinte do Natal. Ô, irmão, eu preciso de um dinheiro, tal, não sei o que, eu vou pegar um trem, moro em Santo André, depois moro em Osasco, né? Eu vi que ele tava meio louco ali, ele falou assim, eu perdi os meus R$20, tava com os caras bebendo uísque, perdi meus R$20, preciso ir embora. Eu falei assim, irmão, só tenho meus únicos R$5, vou te dar. Abri a carteira, mostrei pra ele. Meu filho tava do meu lado, meu filho de 9 anos. Dei pra ele R$5, falei assim, é os últimos 5 que eu tenho. Ele falou, amém. Ele olhou pra mim e falou assim, tá bom, mas não vai fazer foto. Eu falei assim, irmão, só vai embora pra casa. E a gente foi, e deu dinheiro e foi embora, sentindo estação.
Passou mais algumas horas à tarde, encontrei ele veio pedir dinheiro pra mim de novo. Então eu já vi que não era pra ir embora. Ou foi pra bebida, ou foi pra álcool, pra comer, eu não sei. Mas ele tava meio bagunçado. E eu comecei a ver ele todos os dias na rua, sinal que ele não quis ir embora. Mas o importante de tudo isso é que não interessa pra que ele quer o dinheiro. Se ele pediu, irmão, a gente como crente tem que dar. Se ele pediu, nós temos que dar. Eu tô falando pro irmão que eu falo assim, irmão, me dá R$1.000. Irmão, me dá R$500. Nós estamos falando, meu irmão, de arroz, feijão, roupa. Um abraço, carinho. É disso que nós estamos falando, meus amados. É disso que nós estamos falando. Tira da sua cabeça. Porque se seu pensamento tem Deus, você vai entender essa mensagem. E essa mensagem está falando para você o quê? Não interessa qual seja a necessidade do seu próximo. Você, se você ama ele, você vai suprir. Sabe por quê? Porque primeiro você ama a Deus. Se você ama a Deus, você obedece o que está escrito na Bíblia. Você entende que não é palavras humanas, é inspirada por Deus. Amém? E se você ama a Deus, você vai amar seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu próximo como a ti mesmo, meu irmão, é no final do culto você dar 2 viagens no seu carro e levar o irmão embora. Amém? Irmão, amar seu próximo como a ti mesmo é aquele próximo que pede ajuda para você, você vai lá e socorre ele. Você entra na brecha e fala assim, irmão, eu vou te ajudar. Amar o seu próximo é você medir aquele irmão que está com a roupa mais surrada na igreja. E chegar e falar assim, irmão, que número de calça você veste? Porque se o irmão está com a calça ou o sapato surrado, ou a blusa, é sinal que ele não tem uma nova, não ele ia usar. Conseguiu entender? Então você começa a ser crente de verdade, irmão. Lembra daquela passagem que diz assim, ó? Jesus fala assim, ó. Eu tive fome e me deste de comer. Eu estive frio, com frio e me... Essa aqui é a parte 2 do vídeo, né? Porque não sei por qual motivo o meu celular, né? Não é esse celular de última geração, mas glória a Deus dá pra gravar o vídeo, né? Do nada ele interrompeu a gravação com 30 hora, 31 minutos de gravação, né? Então vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes. Mas por favor, veja, né? Essa segunda parte até o final. Como eu falava no primeiro vídeo, amar o seu próximo vai muito mais além do que você imagina. Porque Jesus uma vez ele fez um exemplo que quando a gente nega as coisas para o próximo, nós estamos negando para o próprio Deus. Consegue entender isso? Isso é grave, irmão. Certa vez Jesus ele falou: eu tive fome e me alimentaste. Eu tive frio e me cobriste, né? Cobriste a nudez. Eu era forasteiro e me acolheste. Aí ele começa a falar os exemplos. Aí perguntam para ele assim: Senhor, mas quando nós fizemos isso para ti? Aí Jesus fala assim, ó: quando fizeste para o seu próximo, você fizeste para mim também. Amém? Aí Jesus ele fala assim: pode entrar no céu que vocês são bem-vindos, vocês são os benditos de meu Pai. Olha que bênção. Aí Jesus ele chega e fala para outro povo: ó, vocês me negou comida, me negou roupa, me negou casa, me fez isso, me fez aquilo, me fez tudo aquilo. Estou simplificando para vocês. Ó, o que eu tenho para vocês é o inferno, porque vocês me negaram tudo isso. Aí Jesus falou assim: meus irmãos, mas Senhor, quando nós fizemos isso para você? Para o Senhor. Aí Jesus fala: quando você fizesse para o seu próximo este mal, né, ou não fizesse este bem para o seu próximo, você fizeste para mim também. Então se você, né, se for ver o vídeo anterior que eu postei, santidade ou sacrifício? Meu irmão, Deus está cobrando a santidade do teu povo. Deus está cobrando amor, comunhão do povo com a igreja e com o pobre necessitado. Eu vou falar mais uma vez para você. Para de ficar fazendo obras e tirando foto. Pelo amor de Deus, para. Isso aí é coisa de fariseu. A Bíblia fala que é em oculto. Mas irmãos, o pastor faz as obras da nossa igreja e ele posta as fotos. Tá, mas ele faz só para você, só para mostrar para a igreja, para onde está indo o dízimo e a oferta? Ou ele sai expondo para todo mundo? O pastor pode colocar lá um projetor, o telão e mostrar as fotos, irmão. O dízimo de vocês está indo para cá. E mostrar só para a igreja. Consegue entender? Porque quando você expõe as suas obras para todo mundo ver, você alimentando, você fazendo isso aqui, irmão, você está sendo fariseu. Amém? Os fariseus gostavam de mostrar que eram crentes de alto escalão, né? Que eram crentes assim, digamos, mas era judeu top de linha, que faz tudo. Por fim, no final, não foram aceitos por Cristo. Por quê? Porque tudo que eles faziam era de boca para fora.
Então quando você tira uma foto e posta, você está querendo ver a repercussão, né? Você está querendo ver o negócio repercutir, expandir. Você não está querendo ver a bondade por trás dessas obras. Porque se você quiser ver a bondade por trás dessas obras, quem vai ficar sabendo é só você, quem recebeu e quem estava com você ali naquela hora. Consegue entender? Então, irmãos, mais uma vez, entendam. Mais uma vez, entendam. Amar o próximo como a ti mesmo, a carne agora está cara. Não vou nem culpar o governo, não vou culpar nada, porque nós, servos de Deus, devemos ter ciência até no falar. Né? Que às vezes a gente culpa o governo e a culpa é dos produtores, né? Os povo ali tá cuidando dos gado. Às vezes nós vai julgar o povo do frigorífico e quando vai ver a culpa é do governo, né? Então nós devemos só ficar quieto. Comprou, não comprou, amém. E orar para Deus vir tempos melhores. É assim que um crente deve agir. Mas vamos lá. Você vai no mercado, você compra 1 quilo de carne, R$30. Você parou para pensar que dentro do seu ministério às vezes tem um crente que está sem ter o que comer? Em vez de você pegar R$30 e comprar 1 quilo de carne porque você trabalhou e você acha que você tem o direito? Amém? Por que você não compra 2 frangos que cada um dá 15? Eu sei porque eu estou no mercado direto, né? E eu sempre procuro mais barato, então eu sei dos preços. Por que você não vai lá e compra pro seu próximo um frango e fala: irmão, eu fiquei com um frango e estou te dando outro? Mas irmão, a irmã é vagabundo, é acomodado. Então eles que trabalham, eles que corram atrás dele, irmão. Para de ser hipócrita, que isso daí é nojento, irmãos. Ó, olha o que está escrito aqui. O que você fez para ter direito à salvação? Você simplesmente aceitou Jesus. E o que ele cobrou de você? Só obediência, não é? Começa a amar Deus, depois o próximo. E no final do versículo Deus ele fala: este é o princípio de todos os mandamentos e a lei dos profetas. Quer ser usado cada vez mais? Ama a Deus e ama seu próximo. Amém? E eu vou falar mais uma vez: a culpa é do teu pastor. Sabe por quê? Eu fico analisando e é difícil. Difícil você ver isso. A gente só consegue ver nas igrejas de hoje, não todas, nas igrejas de hoje, o povo procurando o carrão, casona, tênis caro, celular caro, uma casa top de linha, melhor TV na parede. Mas ele esqueceu que se ele tirar uma porcentagem de tudo isso daí, ele consegue sustentar uma família. Amém? Mas irmão, eu conquistei, tudo bem, só que eu vou deixar um recado para você. Se você não consegue enxergar ajuda para o seu próximo, eu tenho uma notícia ruim para te dar: nem salvação você tem. Porque se você fica questionando como é que você vai ajudar seu próximo, isso significa que você não tem visão espiritual. Significa que você não consegue obedecer o que Deus mandou. Conseguiu entender? Nem o Espírito do Senhor você tem. No primeiro vídeo, que é essa segunda parte, eu fiz um exemplo. Os únicos 5 que eu tinha no bolso eu dei pro rapaz. Eu não queria saber o que ele ia fazer. Eu peguei dele, pediu, eu peguei dele. É assim que funciona. E é assim que tem que ser com você. Hoje em dia, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão no deserto atendendo o chamado de Deus e está tomando o nome de vagabundo, acomodado. E você tem se colocado na brecha do seu próximo para ajudar ele? Você tem feito isso? Ah, mas se ele está no deserto, Deus vai prover. Mas e se Deus quiser testar o seu coração? Deus te deu um belo num carro, uma bela de uma casa, um belo emprego. Porque a Bíblia diz: ai daqueles que confiam na força do seu próprio braço. Então se você acha que você conseguiu isso porque você estudou, você foi atrás, mentira. É Deus que permitiu, porque Deus tem o poder sobre tudo e todas as coisas. Mas aí Deus começa a testar o seu coração, porque quem tenta é o diabo, mas quem prova é Deus. Amém? Aí Deus começa a ver se você realmente está pronto para poder distribuir bênção, ser um abençoador. Aí é a hora que você erra. Você ajuda, mete o pau, né? Digamos assim, fala mal, julga, expõe. Você já percebeu que a depressão, que mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre isso, a depressão ela tá acabando com o ser humano sobre a face da Terra? E às vezes o ser humano, por causa da depressão, ele larga tudo e fica trancado, preso dentro de casa. É a hora que ele precisa da sua ajuda para poder ser um provedor na vida dele. Conseguiu entender? Mas você não entende isso. Você não consegue entender
a importância de ajudar o próximo. E eu vou mais a fundo. Toma cuidado com o seu pastor. Eu não estou aqui para dividir, eu estou aqui para unir. Esse é o evangelho. Mas toma cuidado com o seu pastor, que se ele não fala para você essas coisas, com medo de faltar dentro da igreja, você começa a orar por ele, que ele está quase se corrompendo. Toma cuidado, porque ele já está quase se corrompendo. Porque se ele lê a Bíblia mais do que você, ele ora mais do que você, e ele não está se atentando para os necessitados, meu irmão, ele tem alguma coisa errada com ele. Eu lembro quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, Deus só não deixou que tocasse nos pobres, porque a Bíblia diz que dos pobres são a fé. Então às vezes você está andando com o seu carro, você está bem vestido, está com aquele terno caríssimo, mas por dentro você está podre, você está vazio. Dá resto para os outros. Sabe? Não se importa com a necessidade dos outros. E eu vou dizer para você, irmãos, dentro da palavra. É isso aqui, ó, Bíblia. Dentro dessa palavra aqui, ó. Que você se cuida, porque você já está quase com o pé no inferno e não está sabendo. Porque a graça de Deus, ela é de graça. Amém? Ela é de graça, você não paga nada para ter ela. Só que para você manter ela na sua vida, você tem que simplesmente obedecer. Se você obedece, ela se permanece na sua vida, porque da graça vem a salvação. Mas irmão, não, eu sou um eleito, nem vou entrar nesse assunto de eleito agora. Exemplo, vamos supor, um exemplo. Eu vou lá, matei uma pessoa quando eu era do mundo. Depois eu fui lá e matei outra, matei. Aí eu vou e aceito Jesus. Jesus me perdoou pelos meus pecados. Amém? Quando eu me torno crente, eu tenho que deixar de matar. Concorda comigo? Eu tenho que deixar de matar. Porque a Bíblia diz que os homicidas não entram no reino dos céus. Então isso significa que eu não posso praticar mais a morte. Ou vamos fazer um outro exemplo. Eu era mentiroso. Mentia pra caramba. Aí eu aceito Jesus, que eu tenho que fazer? Parar de mentir. Porque os mentirosos não entram no reino do céu. Porque quem mente é filho do diabo. Porque o diabo peca desde o início. É a Bíblia que diz. Conseguiu entender? Se eu continuar mentindo, eu vou só me afastar de Deus. Porque a santidade e a obediência que nos alinha com Deus novamente, que nos traz para o próximo de Deus. Aí uma vez o irmão postou para mim no Facebook e falou assim: irmão, nada me afasta do amor de Deus. Eu falei: sim, irmão, mas quando a Bíblia está dizendo isso, está dizendo que nem o diabo, nem ninguém vai te afastar do amor de Deus, mas você tem que obedecer, não é você fazer o que você quer. Então se a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo, por qual motivo você está deixando o seu próximo ser negligente? Meus amados, tem gente dentro da igreja que paga R$500 num sapato. Ah, mas eu trabalhei, eu tenho direito. Ah, tá bom então. Mas eu quero que você mostre para mim, dentro da palavra, eu estou falando com você crente. Mostra para mim, dentro da palavra, não de que a Bíblia diz para você olhar somente para você e não olhar para o seu próximo. Sendo que no Antigo Testamento, a Bíblia falava que era para você dizimar até pelo seu irmão. Entende? No Novo Testamento, Jesus ele fala que malditos são os fariseus que dão o dízimo de tudo, mas não praticam o amor e a caridade. Então fala pra mim, na onde você leu dentro da Bíblia que você pode gastar R$500 no seu sapato, 2, 3, 4 mil reais no seu celular, 20 mil na sua televisão, 50 mil no seu carro, e você não tem que ajudar o seu próximo? Qual Bíblia que você lê isso? Mas até se você pegar a Bíblia da prosperidade, você vai ver que você está errado. Consegue entender? Porque eu vejo um vínculo de espiritualidade, de santidade e obediência que diz assim, ó. Do mesmo jeito que eu amei vocês, é Jesus falando, e dei para vocês a salvação, o amor e o caminho até Deus que sou eu, do mesmo jeito que eu me sacrifiquei por vocês, é para você fazer isso com o seu próximo. Porque diante de Deus, Jesus ele é o nosso irmão. E Deus é o nosso Pai. E o Espírito do Senhor é o nosso guia. Então, olha o vínculo perfeito da Bíblia. Jesus, ele nos ama e nos dá a salvação para fazer a vontade do Pai. Então você deve fazer igual a Jesus. Amar o seu próximo, dar a vida por ele, se sacrificar por ele, para agradar o Pai que é Deus. Então eu fiz poucos exemplos aqui, irmão, para você não ir para o inferno ou para você não ter que passar por uma provação terrível antes de morrer. Sabe por quê? Porque o plano de Deus não é fazer você sofrer. O plano de Deus é fazer você passar no deserto só para amadurecer, ter intimidade com Ele, ser batizado no fogo e seguir uma boa vida. Não é você permanecer.
Porque quem permanece no deserto é desobediente, pessoa rebelde, não consegue viver a santidade de Deus. E toma cuidado com o seu pastor, que se o seu pastor andar pregando muito sobre essas coisas, ele tá na rebeldia. Não estou julgando ele não, ele tá na rebeldia. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre ordem e decência no culto, a Bíblia está falando sobre muitas coisas, mas menos sobre horário. Isso eu tenho certeza. Eu não vejo nenhum versículo bíblico dizendo que Deus tem horário para trabalhar. A igreja é do Senhor, quem manda é Ele. Exemplo, eu estou num culto, me chamaram para poder pregar a palavra. A gente tem aí 2 horas de culto. Amém? A última igreja que eu preguei agora, Deus me deu graça, eu preguei 1 hora. Passei meia hora do horário. Mas o povo não reclamou, porque o povo precisava daquela palavra. E Deus usou fortemente, e bom e glória do Senhor, que tudo é Deus que faz, nós somos só a ferramenta. O que é a ferramenta se não tiver ninguém para manusear? É uma ferramenta à toa. Então, graças ao Senhor e ao Espírito dele que me deu graça, em nome do Senhor Jesus, nós fizemos grandes coisas ali. Nós fizemos não, Deus fez. E passou meia hora do horário. Porque Deus não gosta que ninguém atrapalhe o seu trabalhar. Às vezes Deus quer dar ali mais meia hora para aquele povo ser mais purificado ainda. Porque meia hora para a palavra só não deu. Aí meu pastor ele fala, não, corta o culto porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, não sei o que, irmão. Ora pelo seu pastor. Mas ora em oculto. Não fica fazendo fofoca dentro da igreja, Deus não se agrada com isso. Dobra o joelho e ora em oculto. E fala, Senhor, esse pastor está errado. Você submisser, eu vou respeitar, mas ele está errado. Se seu pastor fala para você que todo a ajuda tem que vir para a igreja e ele retém, aí você deve orar mais. Sabe por quê? Porque eu vejo algumas igrejas, irmãos, né, de algumas obras beneficentes que a gente participou, alguns projetos. A gente vê que tem igrejas que dá muito e tem igreja apenas que dá pouco. E tem igreja que dá para quase nada. Porque se preocupa com templo, se preocupa com cadeira, com televisão, melhor som, né? Se preocupa em a igreja ser enorme. E na verdade, irmão, isso daí faz com que a gente esteja bem longe do Evangelho de Deus. Jesus pregou em praça. Jesus pregou no meio da multidão. Jesus ele pregou em cada lugar. Até que a mulher samaritana ele foi falar para não deixar escapar uma alma. E você, homem carnal, falho, pobre e pecador, acha que você é melhor do que Jesus. Coitado de você. Coitado de você. Então não impeça o Senhor de trabalhar. E cuida da sua ovelha. Sabe por quê, pastor? A sua salvação, ela se mantém através da sua obediência. Sabe por quê? Se você não for um bom pastor, Deus não habita em você. E se Deus não habita em você, é porque você é desobediente. E se você é desobediente, você não tem parte com Deus. Pronto, perdeu a salvação. Agora, se você é um pastor diferente, se você é um pastor que cuida, você é um pastor que ama, um pastor que ajuda, não interessa se o cara tá forte, cheio de saúde, se a mulher também, as crianças também. Irmão, se ele pediu ajuda, dê. Dobra o joelho e fala, Senhor, me dá discernimento para me livrar dos golpistas. Me dá discernimento para me sair dos acomodados. Senhor, me dá tática para ensinar o povo a trabalhar e tal. Mas vira e mexe sempre aparece um necessitado. É que não falo, amar a Deus é fácil. Porque Deus ele tem muita coisa para te dar. Deus ele cuida de você, ele sara, ele liberta, ele transforma. Só que na verdade, se você realmente ama Deus, você vai obedecer, você vai cuidar do seu próximo. É isso que eu estou te falando. Conseguiu entender, meus amados? É isso que eu estou te falando. Se você ama a Deus verdadeiramente, você vai amar seu próximo. Você não vai odiar, você não vai discutir, você não vai ficar com fofoca, você não vai ficar com disse-me-disse. Você vai entrar na brecha do seu próximo. Você vai passar de carro na rua, você vai ver o irmão, você vai parar, vai dar uma carona. Irmão, aguenta um pouquinho aí que eu vou fazer 2 viagens. Irmão, meu carro está lotado, mas eu vou pagar um Uber para você. Irmão, eu fiz uma compra, vi que seu filho aí estava meio ruim de sapato, eu dei outro sapato para ele. Entendeu? Irmão, eu tô vendo aí que você tá meio distante, o irmão tá meio triste. O que está acontecendo, irmão? Problema financeiro, saúde, amorosa, o que for. Do mesmo jeito que Jesus se colocou, meu irmão, na sua necessidade, é para você se colocar na necessidade do próximo. E pelo amor de Deus, para de achar que você é a última bolacha do pacote. Para. Sabe por quê? Nesse ano 2020,
Se você não conseguir se santificar, não conseguir colocar a sua fortuna para servir o pobre e o necessitado, meu irmão, você está na lama. Sabe o que vai acontecer com você? Você mesmo está dando um tiro no seu pé, está dando um tiro na sua cabeça. Sabe por quê? Porque você está impedindo a sua aproximação com Deus. Deus está aqui, ó, à direita. E você está aqui com Deus. Mas conforme você vai sendo negligente, você vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. Quando você for ver, já é. Consegue entender? Então o pior é para você mesmo. Se encha de obras boas. Entra na brecha do seu próximo. E eu tenho dó de você, irmão. Eu tenho dó de você que acha que é uma boa pessoa e não pratica as boas obras. Meu Deus do céu, eu tenho dó de você. Porque você é aquela pessoa que quer o armário cheio só pra você. A atenção da igreja é só pra você. Mas aí você fala mal do próximo, fala que o irmão é isso, fala que o irmão é aquilo. E Deus está mandando eu falar isso pra você nesta hora, que está me ouvindo, para você parar de achar que você é o melhor. Porque se até Davi, Deus permitiu que ele caísse, sabe por que ele permitiu? Porque Deus ele chegou e falou para Davi assim: Davi, você é o homem que anda segundo o meu coração, então com você o juiz é mais rigoroso. Você é o líder, você é o rei, abaixo de mim. Então você vai ter que seguir o que eu estou te mandando. Aí quando foram perguntaram: Davi, tem um pastor que tem muitas ovelhas, não sei o que, passagem todo mundo sabe. Davi julgou. Deus poderia ter chegado e descido só assim: Davi, cala a boca. Mas não, Davi observou. Deus observou o que Davi ia fazer. Então é como se Deus estivesse permitindo que ele arcasse com aquilo que ele fez. Nós vemos passar muitos anos, aí nós vemos Jesus: com o jugo que julgar o seu irmão, você também será julgado. E você acha que você vai escapar, sendo que nem Davi escapou. Então, ao invés de ficar fazendo picuinha com o irmão na igreja, se reúne, fala: acho que o irmão está passando por um aperto, acho que a irmã está passando um aperto. É disso que Deus se agrada. Não para você se promover. Vamos lá, vamos ajudar os irmãos. Mas eu vejo fortuna na igreja, fortuna no ar-condicionado, fortuna no som, um monte de coisa. Arrecadação para isso, arrecadação para aquilo, arrecadação para um monte de coisa. E o pobre está ali. Então, irmãos, pelo amor de Deus, para de achar que você é o melhorzão, que na verdade você deve ser o pior. Porque se você não pratica essas obras, meus irmãos. Então, só para finalizar, quem ama a Deus obedece, e quem obedece ama o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo é fazer que tudo aquilo que você tem, o seu próximo também tenha. Conseguiu entender? Tudo aquilo que você tem, que você tem que querer que o seu próximo tenha. O que adianta você pega R$1.500, faz uma baita de uma compra onde 700 são necessidade, mas 700 são besteira, sendo que 700 você poderia dar para algum necessitado. Conseguiu entender o que é necessidade? Se colocar na brecha do próximo? Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Desculpa o vídeo ter sido um pouco longo, mas eu gosto de, quando é para pregar, mas eu gosto de conversar. Amém? Aproveitar que o YouTube é de graça, então vamos conversar. Que Deus abençoe vocês que está acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube, né? No meu Instagram tá lá também Felipe e Janaína, né? Se quiser seguir a gente segue, se quiser compartilhar o vídeo, compartilha. Porque o propósito desse evangelho aqui, desse vídeo, é trazer para você a visão da palavra, amém? Então que Deus abençoe você grandemente. Para de ser fariseu, para achar que você é a última bolacha do pacote, que Deus não gosta dessas coisas, não. Se você ler a Bíblia, você vai saber do que eu estou falando. Amém? Se coloca na brecha do seu próximo e para de ficar: eu trabalhei, é direito meu, e não sei o que, irmão. Para. Isso com Deus não funciona. Para. Deus ele quer ver da sua prática. Você fazer obras ocultas. Amém? Isso onde apenas Deus vai ver. Entende? Deus quer ver você se sacrificar pelo seu próximo, porque Jesus se sacrificou por você, então você tem que se sacrificar pelo seu próximo. Se você é crente de verdade, você vai entender a mensagem. Agora, se você não é, você vai criticar e vai falar que cada um trabalha e tal. Mas não se esqueça, com o jugo que você julga, você também é julgado. Se Davi não escapou do seu próprio jugo, quem você acha que você vai escapar? Sendo que o próprio Jesus disse isso. Então, se você fala que o seu irmão hoje é vagabundo, cuidado que amanhã eu vou te chamar de vagabundo. Você acha que o seu irmão ou sua irmã é acomodado? Cuidado que amanhã vão te chamar assim também. Cuidado que você fala: o irmão lá, se ele quiser, ele corre atrás, a irmã também. Cuidado, que amanhã você vai estar precisando, vou falar isso daí pra você também.
E cuidado também com o teu pastor, porque se ele não te ensina isso aí, que está escrito aqui, ó, Mateus 22:34, dá uma lida, porque esse é o princípio da lei e dos profetas. Quer ser profeta? Obedece. Quer ter o mandamento gravado aqui e aqui? Começa a meditar na palavra do Senhor. Amém? Deus acima de tudo, Deus acima de todos, Deus é maravilhoso e Deus ele é perfeito. Quem é falho e quem não presta somos nós. E quando a gente pratica o que Deus quer, a gente consegue ser um pouquinho melhor. Amém? Deus abençoe vocês. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.